Então, boa tarde, caros colegas. Eu vou falar, o objetivo da minha fala é contar o que é o básico, fundamental do trabalho que os lógicos do Centro de Lógica da Unicamp desenvolvem aqui na Unicamp. Então, o título que eu coloquei é o Centro de Lógica da Unicamp e as Lógicas Não Clássicas Contemporâneas. Bom, o que nós podemos considerar que seja a lógica? A lógica é a ciência do raciocínio, é considerada a ciência que estuda a razão. Como tal, nós temos contemporaneamente 3 tipos de lógica. Até princípios do século XX só se pensava numa única lógica, a dedutiva. Nós temos a lógica dedutiva, que corresponde à ciência do raciocínio dedutivo. Nesse sentido, a lógica estuda a relação de consequência, isto é, a lógica estuda as inferências válidas. Significa aquelas inferências que, a partir de premissas ou hipóteses verdadeiras, obtêm conclusões verdadeiras. Mas nós temos um outro tipo de lógica, que é a chamada lógica indutiva, que é o estudo das inferências prováveis. Por exemplo, 80% dos entrevistados votarão no candidato X. Portanto, o candidato X deverá ganhar as eleições. É um tipo de lógica que não me garante a veracidade da conclusão, não me garante a validade do raciocínio. Não é um raciocínio lógico, mas é um raciocínio provável. Mas, contemporaneamente, nós temos estudado, e temos um grupo no Centro de Lógica que estuda os trabalhos de Charles Peirce, que um químico de profissão americano, talvez o maior pensador americano dos últimos séculos. Ele faleceu aqui, desapareceu, em 1914, estamos comemorando 100 anos da sua morte. Peirce é o pai do pragmatismo, foi o primeiro a defender que a verdade não é absoluta, lá Aristóteles, a verdade é contextual, depende do contexto. E Peirce argumentou nos seus trabalhos que o verdadeiro raciocínio feito pelos cientistas, em especial pelos cientistas empíricos, é o que ele chamou de raciocínio abdutivo. Segundo Peirce, o cientista, o que faz, de fato, é abstrair dos fenômenos e da observação certas hipóteses de trabalho. Seria um raciocínio dedutivo ao contrário. Ele assume as hipóteses, assume essas hipóteses como básicas para o desenvolvimento de suas teorias, dos seus sistemas, raciocina dedutivamente a partir dessas hipóteses até que as coisas funcionam. A teoria e o observável, a teoria e o empírico, a teoria e a experiência. Se alguma coisa acontece de problema, se algo não bate com a observação do fenômeno na realidade, o que diz o Peirce? O cientista para, ele vai ver primeiro se ele errou na teoria, na dedução. Depois ele vai ver se ele errou na observação. Quando ele observa, verifica que ele não errou em nada, ele diz, poxa, o que está errado é a minha hipótese. Ele revê a hipótese. Isso que se chama raciocínio abdutivo e começa de novo a desenvolver a teoria. E, para Peirce, esse é o verdadeiro raciocínio do cientista. Mas, até princípio do século XX, havia uma única lógica, pura, formal, teórica ou dedutiva, que foi fundada por Aristóteles, que é considerado o pai da lógica, filósofo grego, no século IV a.C. Para Aristóteles, a lógica é a ciência do raciocínio dedutivo. É a ciência que estuda e analisa os raciocínios válidos. Significa aqueles que, a partir de hipóteses ou premissas verdadeiras, só pode chegar a conclusões verdadeiras. Mas, para Aristóteles, existem, ele afirmou na sua obra, nos Primeiros Analíticos, que, para o raciocínio, há 3 leis básicas, que são chamadas hoje leis básicas do pensamento aristotélico. Aristóteles afirmou e procurou argumentar categoricamente que a primeira lei mais básica para o raciocínio dedutivo é a chamada princípio da não contradição. Aqui, formalmente, na nossa linguagem contemporânea, significa nunca pode ser o caso de A e não há. Não pode haver contradição. Não pode uma sentença A e sua negação serem verdadeiras ao mesmo tempo. Segundo princípio básico do terceiro excluído, não há uma terceira possibilidade. Dado um A qualquer, tem que valer A ou não há. E a terceira lei básica aristotélica é conhecida como reflexividade da identidade. Ela diz, qualquer que seja X,
x igual a x. Bom, essas leis elas foram consideradas indiscutíveis até princípio do século XX. E elas estiveram por base no raciocínio filosófico, lógico, matemático e da ciência como um todo. Nas primeiras décadas do século XX, vários lógicos, filósofos e matemáticos criaram novos sistemas lógicos distintos da lógica aristotélica. Isso, portanto, 24 séculos depois de Aristóteles. Essas lógicas, baseadas em linguagens artificiais, em linguagens que são explicitadas antes do desenvolvimento de teoria, elas têm servido como lógicas, sistemas básicos para diversas áreas da ciência. Elas são conhecidas como lógicas não clássicas. Entre as lógicas não clássicas, nós temos 3 categorias muito importantes de lógicas. As que são chamadas lógicas paraconsistentes, as que são chamadas lógicas paracompletas e as que são chamadas lógicas não reflexivas. Voltando, o que são essas lógicas? As lógicas não reflexivas são aquelas lógicas em que o princípio básico de Aristóteles, reflexividade da identidade, não é válido em geral. São lógicas em que um x pode ser distinto de si mesma. Quem sabe física sabe hoje que a lógica subjacente à mecânica quântica é não reflexiva. O segundo tipo de lógica, de trás para diante, as lógicas paracompletas, são aquelas em que o princípio do terceiro excluído não é válido em geral. São lógicas em que nós podemos ter asserções, afirmações A, tais que não valha o A e também não valha o não A. Exemplo de lógicas desse tipo, lógicas polivalentes, lógicas intuicionistas. E as lógicas Chan que mais chocam na história da lógica são as chamadas lógicas paraconsistentes, são lógicas nas quais em que o princípio aristotélico básico da não contradição pode não ser válido em geral. O grande problema da não contradição em ciência, ou da contradição, é que de uma contradição nós podemos deduzir qualquer coisa, o sistema em que há contradição vira trivial. Nas lógicas paraconsistentes, o que acontece? Nós podemos lidar com fórmulas A e não A e sua negação, e esta lei que acontece na lógica clássica, de A e não A, eu tiro um B qualquer, não é válida em geral. Então, nas lógicas paraconsistentes, nós podemos lidar com inconsistências, com contradições, sem trivialização das teorias fundadas nas lógicas. Newton da Costa, um dos fundadores do Centro de Lógica da Unicamp, meu orientador de doutorado, é considerado o verdadeiro fundador da lógica paraconsistente, quebrando um paradigma de 24 séculos na história da filosofia, da lógica, da matemática e da ciência. Muito bem, o que nós fazemos no Centro de Lógica, fundamentalmente, é o estudo de sistemas lógicos não clássicos, em geral, em particular de lógicas paraconsistentes. Então, nós trabalhamos com a construção de sistemas em que o aparecimento de informação contraditória, o aparecimento de contradição não invalida o raciocínio que o sistema me permite desenvolver. O desenvolvimento das lógicas não clássicas, em geral, tem aberto várias áreas de pesquisa e propiciado a solução de importantes questões do fundamento das ciências e diversas aplicações, inclusive tecnológicas. Contemporaneamente, nós temos aeroportos no mundo em que o sistema de controle de voo é baseado e fundado em lógicas paraconsistentes. Nós temos robôs que nós temos criados que funcionam com base em lógica paraconsistente. Bom, para terminar, então, o que nós nos dedicamos, além de outras áreas, inter-relação de sistemas lógicos não clássicos com clássico, fundamentalmente sistemas não clássicos de lógica, que nos permitem os mais variados tipos de raciocínio e nos permitem perceber que a razão humana não é única, a razão se faz na historicidade com o desenvolvimento cultural, não existe uma lógica melhor que outra, mas uma mais adequada que outra para determinadas áreas do conhecimento, e, com base nisso, eu costumo pensar contemporaneamente que a lógica é a mais bela e fundamental das disciplinas, e que elas nos privilegia o conhecimento interior e talvez nos possa garantir a liberdade do espírito na busca da verdade, através da beleza e do bem. E talvez ela nos abra as portas para o retorno ao paraíso pelo conhecimento da verdade. Muito obrigada.